feliz sábado para você que já chegou pontualmente aqui ao início da nossa programação. Que bom, seja bem-vindo para você que quer aproveitar todos os minutinhos e já está aí sentado na sua poltrona para nós podermos adorar a Deus nesse sábado pela manhã. Não sei como é que está o clima aí na sua cidade, mas com certeza aqui dentro da nossa programação está iluminado pela presença do Espírito Santo. Assim que nós desejamos. E desejamos que você seja muito abençoado, desfrutando as mensagens dessa manhã. E agora, como você sabe, nós vamos começar um estudo que nós chamamos de lição, escola sabatina. Então, você que é aqui mesmo de Curitiba ou de outro lugar, pode acompanhar com a sua lição ou através da Bíblia. E quem vai conversar sobre esses temas conosco hoje é a Michele. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Bom dia. É o Olívio. Aqui mesmo, membros da Igreja Central. E quem vai nos apresentar, como você provavelmente já conhece, a Mônica, que vai estar dirigindo. Bom dia, Gislene. Bom dia, Michele, Olívio. Bom dia você que está em casa, nos assistindo agora nesse momento. Nós desejamos a todos um sábado muito feliz. Nós vamos hoje recapitular a nossa 5ª lição, que fala sobre o livro de Provérbios, que fala sobre o nobre príncipe da paz. E antes de iniciarmos então esse estudo, eu vou pedir que a Michele faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado que estás nos céus, te agradecemos pela manhã maravilhosa que está fazendo. Agradecemos também pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre Ti. Pedimos a presença de Deus e Espírito Santo entre nós, que Ele possa dirigir todo esse estudo, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu vou iniciar o nosso estudo lendo um dos versos mais populares, mais conhecidos de Isaías, que eu acredito. Se você quiser acompanhar conosco, está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui a lição ela está enfatizando a paz, e como o nosso mundo anseia por paz. Eu achei tão interessante uma coisa que o autor, ele provavelmente pesquisou, que ele diz o seguinte, que estima-se que o mundo esteve completamente em paz em apenas 8% do tempo. Nossa, uma coisa terrível, 8% é quase nada, E ele diz assim que pelo menos 8.000 tratados foram violados, Então, homens fazendo tratados de paz e esses tratados foram violados. Mais uma coisa que ele fala aqui, que depois da Primeira Guerra Mundial, que era supostamente para ter acabado com todas as guerras, era essa a intenção, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. E hoje a gente ainda enfrenta guerras, Talvez não no lugar que a gente mora, mas tem muitos lugares que ainda estão em guerra. Que coisa triste, A gente não ter a paz. Mas a gente conhece, como o nosso próprio texto aqui de Isaías fala, que o nosso príncipe da paz é Jesus. E Olívio, queria que você falasse para a gente que existe uma promessa aqui no livro de Isaías, de uma promessa, de uma profecia que foi cumprida, que fala sobre o fim da escuridão para a Galileia. Explica isso para a gente, por favor. Bom dia a todos. Até eu diria que, antes da gente comentar um pouco a respeito desse tópico específico, é importante que a gente entenda que todo o relato bíblico ele tem algumas aplicações que são muito importantes. Nós temos aqui a questão histórica, temos alguns pressupostos proféticos, mas, acima de tudo, a aplicação prática para o dia a dia, para o tempo que nós estamos vivendo. E quando fala ali que havia uma época de grande escuridão, basta a gente retornar ao livro de Gênesis e percebemos que quando a terra foi criada, era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre o abismo. Deus disse, haja luz, e houve luz, e nós passamos então a ter vida nesse planeta. Nesse momento de escuridão histórica, onde todo o povo de Israel estava mergulhado em trevas, foi feita essa promessa de que viria aquele que seria luz, aquele que traria a verdadeira paz. E se nós trouxermos para os dias de hoje,
a necessidade maior que nós temos é justamente de encontrarmos a paz. Mas essa paz, ela pode estar assim, muitas vezes, em momentos que nós estamos vivendo uma turbulência na vida, né? Não é uma paz utópica, não é uma coisa assim que eu penso, né, como você falou inicialmente, momentos de paz sem guerra, sem conflitos. Basta a gente viver com uma pessoa, a gente já começa a perceber que existe conflito. Então, onde é que está o mérito da paz? A paz reside justamente na maneira como você vai reagir às adversidades, à contrariedade, né? E naquele momento o povo de Israel estava dividido. Nós sabemos que as tribos haviam sido dispersas. Nós temos ali a tribo, o Reino do Sul, né, Judá, Benjamim, onde havia sido feita uma promessa de libertação, que viria aquele que teria essas características pelo nome. E a ênfase que é dada aqui é justamente a paz, porque o mundo vivia, naquele momento histórico, o povo de Israel, notadamente, sob o jugo do Império Romano. Então havia muito desejo, muita ansiedade do povo em querer a libertação. E havia essa promessa, essa profecia dada mais de 1000 anos antes, de que viria aquele que seria o príncipe da paz. E nós vamos discorrer a respeito disso, justamente para entender um pouco mais qual o significado mais amplo dessa promessa que se cumpriu com a vinda de Jesus. E Michele, esse príncipe da paz, né, é apenas um dos nomes dados a Jesus. Quais são os outros nomes que a Bíblia menciona? A Bíblia menciona maravilhoso. O maravilhoso, eu estava lendo que a tradução, ela diz quando se refere às maravilhas que Jesus ele viria fazer, né? Que seriam os milagres que ele faria. Então fala dos milagres, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vemos aqui várias características de Deus nesses nomes. E até falando um pouquinho do príncipe da paz, não poderia ser, todos nós buscamos paz. O mundo, ele clama por paz, né? Então, as nações, os governos, eles querem entender e querem encontrar uma forma de encontrar essa paz mundial. Mas a paz, ela não pode ser dada por alguém que participa do que é mal, onde jaz o pecado, sabe? Onde habita o pecado. Então, a paz, ela transcende esse mundo. Então, tem que ser de alguém que vem de fora, que é alguém que é perfeito, não contaminado com tudo isso que a gente vive, né? Então, não poderia ser ninguém menos que o próprio Deus. E é muito interessante quando a gente olha, principalmente assim no Velho Testamento, né, como os nomes tinham um significado muito profundo, né? Hoje em dia a gente dá o nome para os filhos porque a gente acha o nome bonito ou não. Mas antigamente o nome realmente vinha cheio de significado, né? Então realmente tudo isso que significa Jesus para cada um de nós, né? Olívio, aqui fala sobre o cetro da ira de Deus, nessa parte da lição, e eu achei muito interessante que ela enfatiza sobre o nosso livre-arbítrio. Veja, não existe liberdade se não houver assim, aquela opção da escolha. Você não pode se dizer uma pessoa livre se você não tem a prerrogativa de decidir entre uma coisa e outra, né? A liberdade existe nisso, de você tomar uma decisão. E quando nós vemos esse diálogo que se estabelece ali, profético, né, com o povo de Israel, onde Deus coloca assim como se estivesse numa trajetória, numa caminhada, né, uma estrada, onde ele fala que o povo se colocou contra ele, e dele fala, eu também me colocarei contra você. Aí eu fico pensando, mas Deus se colocar contra o homem não faz sentido. Eu entendi, porque a primeira parte fala que na realidade somos nós que mudamos a direção para a qual nós estamos nos dirigindo, não é mesmo? Veja, nós entendemos assim uma trajetória inicial, Deus estabeleceu um caminho, onde o homem estaria caminhando juntamente com Deus, ao lado de Deus. A partir do momento que nós convergimos a nossa trajetória, nós nos colocamos no caminho contrário a Deus. Então, quando ele fala que ele estaria contra o povo, na realidade é porque ele está no caminho certo, nós que estamos na contramão. Você compreende? Então, você imagina assim numa estrada, uma rua, você vai numa cidade onde você não conhece, de repente você dobra uma esquina e percebe que está na contramão. Olha a aflição que isso gera, né? Os veículos vindo em sua direção e você tentando se esquivar. Mas isso faz com que você possa sofrer as consequências disso. Então, quando Deus fala assim, se apresenta como um Deus de ira, é porque você está numa trajetória contrária a um plano perfeito, onde você está desestabilizando o sistema que ele estabeleceu e você está correndo o risco de sofrer as consequências.
Vocês, assim, nós que somos pais, por exemplo, é natural quando um filho faz algo contrário ao que é correto? Você sente uma certa ira, não sente? Poxa, eu ensinei, eu expliquei, eu falei para não fazer e continua fazendo. Por que você se altera naquele momento? Não é porque você odeia o seu filho, mas porque você está tão indignado até com você mesmo. Poxa, eu não consegui convencê-lo, educá-lo, mostrar a ele que o caminho da felicidade é outro. Ele vai fazer uma coisa que ele vai pagar. Está fazendo algo que vai sofrer as consequências negativas. Eu gostaria de fazer até um comentário referente a esse cetro da ira, que eu achei muito interessante, pertinente. Deus, ele utiliza o rei da Síria para punir o seu povo. Só que o rei da Síria, ele não sabia disso, né? E assim como foi com Nabucodonosor. Deus também utilizou Nabucodonosor, só que Nabucodonosor, ele se arrepende, né, e se volta para Deus. Então, eu acho muito interessante porque aqui mostra a onipotência de Deus. Ele está no controle. Ele sabe o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, para buscar o seu filho, para buscar o seu povo amado. Então, mostra um pai, como você comentou, Olívio, fazendo de tudo por um filho que está perdido. Um filho que está cego diante diante do seu próprio eu, sabe? Da sua vaidade, do seu ego. Aqui mostra o povo de Israel, ele estava na escuridão porque eles clamavam não pelo Deus Todo-Poderoso, mas clamavam por deuses, sabe? Clamavam por respostas que Deus ele já dava para eles. Deus estava ali caminhando lado a lado com eles, e é o que a gente faz hoje em dia. Muitas vezes a gente coloca de lado a Bíblia, a santidade, a religiosidade, que é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Como Deus exigia do povo de Israel, Ele exige de nós hoje. Então, o povo ele se afastou e viveu na escuridão por escolha própria. Então, o que nós estamos fazendo hoje? O que nós fazemos todos os dias quando acordamos? Será que a gente faz a escolha pelo Deus vivo, Deus de Israel, o Deus que buscou o seu povo e busca todos os dias? Ou a gente busca por nós mesmos, sabe? Pelas nossas próprias forças, conquistar os nossos sonhos, as nossas vontades, os desejos que muitas vezes nos levam para a perdição e não para a salvação. Eu achei muito interessante que o próprio autor ele fala aqui, né, que Deus ele deixa que as consequências do livre-arbítrio ocorram. Então, se você toma uma decisão errada, você vai ter consequência daquela decisão. Mas mesmo assim, ele tenta nos resgatar. Então, é um Deus assim, que você pode ter uma punição, assim como você citou o do filho, né? Você pode dar um castigo para ele, ficar sem alguma coisa, ou, sei lá, ficar no quarto para pensar. Mas ele tem aquela consequência, mas o seu amor não diminuiu. E sempre a sua intenção é de tentar resgatá-lo, cada vez mais, e é isso que Deus faz com a gente, né? Olívio, aqui ele fala que parecem até palavras assim, talvez um pouco estranhas, né, para alguns, que ele fala sobre raiz e renovo em uma só pessoa, que está lá mencionado em Isaías 11. Explica para a gente o que é isso. Mônica, até me permite aqui, pegando um gancho que a Michelle falou, eu achei bacana quando você coloca dessa maneira assim, né, que nós buscamos muitas vezes em fontes que não são provenientes de Deus, né, uma solução. E na lição fala sobre a questão do ocultismo, que hoje nós entendemos exatamente o que é o ocultismo, né? Não precisa explicar muito, falar sobre isso, que muitas vezes nós recorremos a coisas sobrenaturais ou coisas obscuras para poder obter uma resposta que nos satisfaça, quando na verdade isso Deus despreza, Deus até abomina. Mas essa palavra ocultismo vem também de ocultação, né? De você ocultar coisas. Então, muitas vezes nós estamos buscando coisas de forma oculta perante as pessoas que são contrárias à vontade de Deus. Então, eu achei interessante até colocar essa abordagem também que me veio assim quando eu estava estudando, né? Quando você falou exatamente sobre a questão dessa dualidade, né? Raiz e renovo. A gente entende que o plano da salvação estabelecido é um plano perfeito, elaborado por Deus. Então, como que isso funciona? Nós entendemos que Jesus é o Criador, ou seja, Ele é a raiz da humanidade, Ele que deu início a tudo isso, né? A esse mundo. De forma perfeita, entretanto, o homem, por livre-arbítrio, resolveu caminhar na contramão nessa trajetória. E chega um momento que Deus estabelece que deveria vir alguém para corrigir essa rota. Então, aqui é o renovo, a renovação, aquele que viria e que seria o originador. Ele é a raiz, mas é o renovo, porque nós entendemos assim,
Jesus é o Criador, mas é também o Redentor, é o Salvador. Salva do quê? Do perigo, do pecado, da destruição. Então, numa única pessoa, num único ser, viria aquele que retomaria essa trajetória, que possibilitaria. De que maneira? Não foi de maneira punitiva. Quando ele veio ao mundo, ele até corrigiu muitas interpretações errôneas a respeito do caráter da natureza de Deus e da própria lei. Ele veio mostrar na prática, de forma amorosa, como que você deveria se conduzir. Então, ele mostrou para a humanidade, trouxe, instaurou aqui, digamos, a maior religião que nós conhecemos hoje, que é o cristianismo, justamente baseado no princípio do amor, da paz, da reconciliação, não é mesmo? Da unidade. Então, foi nesse contexto que ele foi apresentado como raiz, aquele que é a origem, mas também o renovo, aquele broto que surge, né, de uma árvore, talvez assim, já quase que seca, e de repente ela renova as esperanças para toda a humanidade. E é uma coisa interessante você mencionar isso, Olívio, porque no caráter de Deus, ele não quer nada forçado, porque ele teria todo o poder do mundo para nos forçar, né? Mas ele quer um amor genuíno, ele quer uma entrega de coração. E aqui, Michele, a próxima parte aqui da lição, ele fala sobre Deus como consolador, né? Jesus como consolador. E eu achei uma coisa muito interessante que o autor ele enfatiza aqui, que Deus não apenas salva, Ele é a salvação. Ele não apenas dá a paz, Ele é a paz. Não é isso? Sim, Ele é a origem de tudo isso, né? Ele é o próprio amor, Deus é amor. E o interessante desse capítulo, Isaías 12, é que para muitos estudiosos ele é um salmo, se você for ler, né? E o livro de Isaías também, ele vem como poesia, se você for ler direitinho, né? Encontra poesia no livro de Isaías. E o mais interessante é que Deus, ele fala, eles estavam aqui louvando a Deus por uma paz, por algo que eles não teriam naquele momento e que nós não temos até hoje. Que viria o Consolador, o Príncipe da Paz, mas que ainda não seria o momento de viver a paz eterna. Aqui é uma promessa para nós nos dias de hoje, né? Então, ele dá essa promessa e essa promessa é viva até hoje. É por ela que a gente vive a cada dia. Essa é a nossa esperança diária, de viver essa paz eterna, que só é possível na presença dele, num lugar perfeito. E é o que a gente está esperando, a nova terra. Eu queria só ver uma coisa aqui, que você comentasse um pouquinho, Lívia, que até você falou disso, esse gancho aí que a Michele falou, que você tem uma paz interior e você comentou assim, que às vezes perante os conflitos, né? Como é que a gente se comporta perante os conflitos? Porque é muito fácil você conviver com uma pessoa que você faz todas as vontades dela. Aí todo mundo vai se comportar bem, né? E quando não está bem? Então, foi exatamente isso que a Michele falou. Se você tem a paz de Deus no teu coração, a tua reação vai ser diferente. Você falou bem, ação e reação. A Michele falou, né, dessa paz que todos nós esperamos, uma paz duradoura, mas enquanto não chega esse momento, como que nós vamos viver? Né? São os desafios do dia a dia, porque a gente sabe que o primeiro dia na eternidade será o dia seguinte ao nosso último dia aqui na Terra. Então, qual é a trajetória que nós estamos seguindo? Qual é o caráter que nós estamos formando? De que maneira nós estamos aprendendo a reagir diante de provocações, né? Então, assim, o mundo, desde que é mundo e que o pecado se instaurou aqui, é natural que nós tenhamos conflitos. Como eu disse, basta você viver com uma pessoa, você começa a ter conflitos. Porque cada pessoa tem a sua cultura, a sua formação, seu histórico, seus conceitos, não é? E isso acaba muitas vezes confrontando com aquilo que você pensa. E eu penso, enquanto nós estamos aqui, como é que nós vamos reagir no dia a dia? Eu gosto muito de uma afirmação, até de uma meditação de Bianca Toledo, quando ela fala, né, que por que Jesus ele agia e reagia de uma forma muito perfeita? Porque a natureza dele era essa. Ele não mudava o comportamento dele diante de uma situação adversa. Ele sabia, ele fazia exatamente aquilo que surpreendia as pessoas, porque ele era assim. Então, qual é a conclusão? É assim, nós agimos como gostaríamos de ser vistos ou como até gostaríamos de ser. Nós agimos assim, dentro de um papel, de um formato. Mas nós reagimos como verdadeiramente somos. Basta alguém pisar no seu pé, para você, qual é a reação? Basta alguém provocar você, qual vai ser a sua reação?
né? Então eu penso assim que a reação é espontânea, ela vai demonstrar exatamente aquilo que nós somos, porque naquele momento não dá tempo de você colocar uma máscara, você vai reagir, né? Então, como que você consegue isso? Na Bíblia nós nos encontramos que nós precisamos ter o que? Mudar da nossa natureza humana, né, numa natureza espiritual. Então, quando você começa a dedicar mais tempo a coisas espirituais, você começa a viver um pouco mais espiritualmente. Quando você começa a deixar de lado as coisas materiais, as coisas do dia a dia, né, que são necessárias até, a gente começa a ter um pouco, assim, uma visão um pouco diferente de tudo e começamos a reagir de uma forma naturalmente, mas essa natureza não é nossa, é a natureza que vem de Jesus. Isso mesmo. Gislene, fala para nós aqui das nossas participações. Muito bem, eu aqui ouvindo, né, a conversa sobre Deus e olhando aqui as mensagens, eu fico pensando quantas pessoas de repente estão aí do outro lado da tela, sozinhas, assistindo a programação, mas estão humanamente sozinhas e às vezes a gente se sente sozinho, exatamente porque nesse momento não podemos estar no convívio humano que a gente tanto gosta, né, principalmente nós brasileiros. E a pessoa se sente, de repente, um pouco menos só ao poder compartilhar um pouco do seu problema aqui conosco. Como, por exemplo, a Maria Luzimar, que pede oração pela situação da saúde do Amazonas, em especial pela cidade de Itacoatiara. Conheço lá. Temos também aqui um outro pedido, que é do Luiz Rodrigues de Oliveira. Ele ora por um problema de saúde que ele está tendo no pulmão, pelo vício do cigarro, pela sua aposentadoria. E temos mais um outro pedido que eu queria mencionar aqui, que é do Juliano Bueno. Ele pede oração pela sua esposa, que saiu da igreja e saiu de casa. Então, são pessoas que estão passando por esse tipo de problema, que também estão nos assistindo, e de repente você está aí, ouvindo essas palavras de paz, que estamos aqui conversando, mas ao mesmo tempo se sentindo sozinho. Eu só queria lembrá-lo que você não está sozinho. Que mesmo que você não possa, de repente, sentir o abraço agora de um outro amigo, um parente, Deus está aqui conosco, está aí com você, os seus anjos estão aí te protegendo, Ele está ouvindo o clamor do seu coração. E esse Deus que a gente conversa aqui não é só teoria, que você possa realmente sentir a presença de Deus aí com você, onde você está, e sentir essa paz na qual estamos conversando aqui. Esse é o propósito. Então, que você não se sinta só. Continue aqui conosco, continue ouvindo e refletindo sobre o poder que Deus tem de dar ao seu coração essa paz que só Ele pode nos proporcionar. Amém. Só lembrando essas pessoas, né, Gislene, que nós temos um grupo especial de oração aqui na nossa igreja, que anota todos os pedidos de oração, e esse grupo vai estar orando. Então, realmente, coloque o seu pedido de oração, que a gente vai estar orando por vocês. Tá? No horário do culto, nós vamos ter uma oração especial por essas pessoas. Isso mesmo. Nós já chegamos ao final da nossa lição. Michele, gostaria de começar com você. De tudo que a gente estudou durante essa semana, o que você gostaria de enfatizar que foi o mais importante para você? O que mais tocou meu coração foi o fato de enxergar que existe um pai cuidando do seu povo, cuidando do seu filho e buscando o seu filho a cada dia. Isso me chamou muito a atenção. Toda a Bíblia a gente vai estudar de Gênesis até o Apocalipse. A gente vê o retrato de um pai buscando, em toda a história, buscando pelo seu filho perdido. Então, nós temos a oportunidade a cada dia. Talvez eu esteja até falando para alguém em casa que esteja nesse momento. Né? Um momento de incertezas, um momento de dúvida, um momento em que de repente ela pensa que já foi longe demais e que Deus ele não vai recebê-lo de volta, enfim, ou até pelo julgamento da própria igreja, e a pessoa já se condena. Então eu digo para essa pessoa, como eu digo para mim todos os dias, eu tenho um pai que se coloca diante de mim, que deu seu filho para morrer por mim, que fez a promessa, que cumpriu a promessa, como nós vimos. Ele fala aqui em Isaías e cumpriu lá em Mateus, a gente vê o cumprimento da promessa em Mateus 4. Deus ele cumpre a sua promessa a cada dia, se nós clamarmos por Ele. Nós precisamos clamar. Nós vivemos num tempo onde se nós não buscarmos pelo derramamento do Espírito Santo, quando Deus ele estiver às portas de voltar, o seu filho estiver às portas de voltar, nós estaremos perdidos, porque a transformação ela não vai ser de súbito, a transformação ela é diária.
A busca pelo derramamento do Espírito Santo, a busca por Deus, pela salvação, pelo seu perdão, ela é diária. Então, que a gente possa se achegar a esse Deus misericordioso que se coloca diante de nós todos os dias, clamando a Ele. Clamando para a gente, Ele clama para a gente. Filho, volta para casa. Então, isso que tocou muito o meu coração. Amém. E para você, Olívia? Como eu falei no início, né, a gente está vivendo assim um momento em que nós devemos buscar sempre uma aplicação prática da lição, né, do estudo, aquilo que a Bíblia referencia da história e também traz como aspecto profético. E eu penso que esses pedidos que a Gislene leu há pouco, né, eles trazem a realidade do dia a dia. Veja, são pessoas que estão do outro lado aqui das câmeras, né, estão acompanhando o estudo e estão preocupadas com alguma coisa que está afligindo. E eu diria assim que nós estamos vivendo num momento assim de muita informação, muita comunicação, muita desinformação, sabe, muita polêmica em cima de vários assuntos. Nós estamos vivendo um momento delicado, e a gente sabe disso, o mundo todo está vivendo isso. E a gente para e pensa, né, lá em Salmo 46:10, Deus coloca assim uma diferenciação entre a forma como Ele vê tudo isso e como nós encaramos. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parei. Você está querendo resolver esses problemas de uma forma humana? Calma, aquietai-vos, sai um pouco desse meio da comunicação, dessas coisas que acontecem e reflita um pouco comigo. Tudo isso está escrito, tudo isso está profetizado, vai acontecer. A forma como eu estou me posicionando em relação a temas polêmicos está servindo para atrair pessoas a Jesus ou está me colocando numa posição de antagonismo? Porque não adianta nada eu falar no dia de sábado, falar em momentos específicos, coisas positivas, e durante a semana eu adotar um posicionamento agressivo, um posicionamento que não respeita, muitas vezes, a opinião de outras pessoas. Deus não age assim. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o discernimento para saber exatamente qual o posicionamento que eu devo seguir. E eu diria que o que me chamou a atenção na lição da semana foi quando Jesus, caminhando pela Galileia, ele vai escolher os seus discípulos. E esses discípulos haviam sido preparados pelo Espírito Santo para reconhecer o convite de Jesus, não foi? Quando ele chega ali, primeiramente, André e Pedro, depois Tiago e João. É uma coisa interessante, eu fico pensando, aquilo ali não foi uma alegoria, não é uma parábola, onde pessoas que estavam trabalhando, ali fala, né, deixaram tudo para seguir a Jesus. O que eles deixaram? Se você perceber, André e Pedro estavam trabalhando como pescadores e abandonaram sua profissão para seguir Jesus, sem saber, mas confiaram, porque estavam preparados para isso. Quando chega um momento ali que fala entre Tiago e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, ali menciona que o pai estava junto. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje literalmente têm essa condição de deixar de lado coisas deste mundo para seguir esse caminho, confiando em que esse caminho levará à salvação. Então, é um desafio para nós, no dia a dia, como foi lido nesses pedidos, né? Como que eu estou me posicionando? Eu estou agindo de que forma eu estou confiando? Enquanto a paz verdadeira e eterna não chega, eu tenho que assimilar. E Jesus falou, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo passareis por aflições, mas eu venci o mundo. Amém. Que bom, né? Ele venceu o mundo. Eu queria só encerrar essa parte aqui nos escritos de uma escritora norte-americana, Ellen White, nos Sinais dos Tempos. Ela menciona aqui que os anjos se ofereceram para virem no lugar de Jesus, né? E esse sacrifício pelo ser humano, pela remissão dos pecados, só poderia ser feito pelo próprio Deus. Quando eu penso na imensidão desse amor, né, sim, o ser humano tão imerecidamente ganhar esse amor, a mesma coisa me remete ao seguinte: a gente, às vezes, o ser humano sempre anseia por paz. E nós estamos vivendo numa época turbulenta de incertezas, né? Talvez na vida de muitos, como em nenhuma outra época da nossa vida. E como é que a gente se mantém com essa paz? Lembrando sempre que Jesus já fez a parte dele. E a nossa parte é confiar. Por nós mesmos, a gente nunca vai conseguir nada. Então, que a gente diariamente, assim como a Michele mencionou, que diariamente a gente tenha
essa comunhão diária com Jesus, para que Ele possa nos dar a paz nos momentos das tribulações. Se você realmente confia num amigo, você sabe com quem você pode confiar. Então, que Ele seja o nosso melhor amigo e que seja realmente o príncipe da paz na nossa vida. Agradeço muito a participação de vocês, Michele, Olívio, Gislene, que está aqui, você que está em casa. Foi muito bom compartilhar essa lição com você. Eu convido para que você permaneça conosco nos nossos momentos de louvor e no culto de adoração. E para encerrarmos então esse momento, eu vou pedir que o Olívio faça uma oração para a gente. Senhor nosso Deus, assim como nós ouvimos naquela canção, pode cair o mundo, estou em paz. Que a nossa vida possa ser adequada, Senhor, às nossas ações e reações, ao conhecimento e à certeza de que Tu estás ao nosso lado. Como nós encontramos também no Salmo do Bom Pastor, Ele estaria do nosso lado, sob quaisquer circunstâncias, por mais adversas que fossem. Que o Senhor possa trazer para nós um pouquinho dessa paz no nosso dia a dia, para que venhamos ansiar ter essa paz duradoura pela eternidade. Abençoa cada participante desse estudo. Prepara o nosso coração para o culto que se seguirá. Abençoa-nos, fortalece-nos, protege-nos e dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.